Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, queria desejar para vocês um bom retorno e que vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Antes do recesso, a gente estava trabalhando com expressões e cálculos algébricos. Então, vamos dar continuidade. Primeiramente, hoje a gente vai ver monômio ou termo algébrico. Então, vamos pensar um pouquinho e vocês vão me responder. Primeiro, a gente tem uma figura, que é uma representação de um retângulo, cujas medidas dos lados, expressos em unidades de comprimento, são x e y. Ou seja, a gente tem x no comprimento, y na altura. Deixa eu centralizar para vocês verem. Assim. Então, a gente tem x e y, certo? O que indica x e y? O comprimento e a altura. É só para a gente não representar eles por números. Então, agora, qual é a expressão algébrica que representa a área desse retângulo? Lembrando que a área de um retângulo é base vezes altura. Então, eu quero que vocês escrevam aí como é que a gente iria representar usando x e y. A letra B diz o seguinte: qual é a expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo da figura? Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados. Então, a gente tem dois lados que vai medir x e dois lados que vai medir y. Fica a dica. Então, escrevam aí na letra B. Então, entre as duas expressões algébricas que você escreveu nos itens A e B, existe uma diferença. Qual é essa diferença? Isso é só um pouquinho para a gente relembrar o que a gente já vinha trabalhando, porque a gente já vinha substituindo as letras por números, ou o contrário, números por letras, porque a gente nada mais é essas letras que números, certo? Esse x é a medida dessa folha, dessa distância aqui. Pode ser 23 centímetros? Pode, mas eu vou dizer, vale x centímetros. Ah, e aqui vale y. Ah, é 20 centímetros. É y, certo? Então, escrevam aí e vamos para o próximo. Exercício 2. Suponha um número real x, como você representaria o dobro desse número? Então, o dobro de alguma coisa, sendo que é para vocês representar pela letra x. E o quadrado do número acrescentado desse próprio número. Então, o que é monômio ou termo algébrico? Denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas por um número, ou por uma variável, ou por uma multiplicação de números ou variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador, nem no radical. Então, vamos ver um exemplo aqui. Uma torneira gotejando desperdiça Y litros de água em 1 hora. A expressão algébrica que representa a quantidade de água desperdiçada por essa torneira gotejando por 4 horas é 4y. Por quê? 4 representa o número de horas que ficou gotejando e y é a quantidade de litros que ficou desperdiçando durante este tempo. E se ficasse gotejando por 7 horas, qual seria a expressão algébrica? Aí vocês escrevem aí, certo? Então, vamos ver aqui. São exemplos de monômios. 3x, 7y, x ao quadrado, ABC, 4x terços. Lembrando que só não pode a letra estar no denominador, que foi o que foi falado anteriormente, certo? Então, geralmente, um monômio é formado por duas partes. Um número, que é chamado de coeficiente do monômio, e uma parte variável, ou uma multiplicação de variáveis, considerando inclusive seus expoentes, chamada do que? Da parte literal. Então, a parte que tem a letrinha é a parte literal. Vamos ver alguns exemplos aqui embaixo de monômios. Então, o primeiro exemplo que a gente tem é 3x. O 3 é o coeficiente e o x é a nossa parte literal. No segundo exemplo, a gente tem menos 10, a ao cubo e b. O menos 10 é o nosso coeficiente e a ao cubo e b é a nossa parte literal.
o cubo continua sendo a nossa parte literal, porque ele está acompanhado da nossa letrinha. E o último exemplo, menos 18. Ele só tem coeficiente, ele não tem a parte literal, porque não tem nenhuma letrinha acompanhando ele, certo? Então, vamos ver algumas observações. Como o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, a gente tem o seguinte: 1x é igual ao próprio x. Quando a gente tiver 1a na quarta x ao cubo, vai ser o próprio a na quarta x ao cubo, não vai alterar nada. 1mn ao quadrado, como é esse exemplo, é o próprio mn ao quadrado, mas não é porque não está aparecendo 1 aqui na frente que ele não está aqui, certo? Ele está. O coeficiente desses monômios é sempre o 1. Quando a gente tem menos 1x, a gente pode escrever só menos x. Quando a gente tiver menos 1a na quarta x ao cubo, a gente pode escrever só menos a na quarta x ao cubo. E o mesmo acontece para o último exemplo. Então, o coeficiente desses monômios é o menos 1. Quando o coeficiente de um monômio é zero, o monômio representa sempre um número real zero. E a gente chama de monômio nulo. Por quê? 0 vezes x é zero. 0 vezes a na quarta x ao cubo é zero. 0 vezes qualquer coisa é sempre zero. Então, o resultado, mesmo que a gente estiver multiplicando por um monômio, sempre vai ser zero quando a gente estiver multiplicando ele por zero, certo? Então, o grau de um monômio. Vamos ver como a gente acha o grau de um monômio. O grau de um monômio com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Então, vamos ver alguns exemplos que vai ficar mais claro para vocês. Então, se o monômio é 6x ao cubo y a 5, como a gente vai achar o grau desse monômio? Basta a gente somar os expoentes que estão aparecendo. Então, aqui a gente tem 2 e aqui a gente tem 5. Então, basta a gente somar 2 mais 5, que é 7. Então, a soma dos expoentes é o resultado do grau do monômio. Agora, a gente tem o monômio menos 1/3 de A na B. Quando não aparece nada aqui em cima, é porque é sempre 1. Então, a gente tem 1 mais 1, que é 2. Então, é o segundo grau. Então, um outro monômio aqui embaixo, 5,1 y a 6. Só temos uma letra, que é o y, então é sexto grau. E o monômio, quando a gente tiver só o número 10, então é grau 0, porque não tem nenhuma letra, certo? E a nossa última parte da nossa aula de hoje, que é quando os monômios são semelhantes. Dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, ou seja, quando eles têm a mesma parte das letrinhas. Quando a parte das letrinhas são iguais, a gente diz que os monômios são semelhantes, ou termos semelhantes. Então, vamos ver um exemplo aqui embaixo. A gente tem 10x ao quadrado y e menos 2/3 x ao quadrado y. A gente pode notar que a parte dos numerozinhos são diferentes. Aqui tem 10 e menos 2/3. Mas a parte literal, a parte das letrinhas são iguais, x ao quadrado e y. Então, eles são semelhantes. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, certo? Gente, bons estudos. Qualquer dúvida, só me chamarem, mandem um WhatsApp. Eu aguardo o retorno de vocês, tá bem? Beijão e boa semana.